Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto estudo da lição dos jovens aqui do canal Adventismo Vivo. Como vocês podem ver, nós estamos aqui com um cenário diferente. Isso é porque eu estou em viagem, eu estou aqui no Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do cenário, vou pegar o celular aqui e mostrar um pouquinho para vocês. Olha só que lugar bonito, aqui a natureza é muito especial. E eu estou aqui no Mato Grosso porque nós estamos em uma escola missionária de um mês, aqui no Instituto Bem Viver. Quem está coordenando a escola é o Bill e a Crisley, e está sendo uma bênção. Muitos jovens, adolescentes aqui, aprendendo sobre vários assuntos, desde assuntos teológicos até assuntos práticos relacionados à obra médico-missionária. É realmente algo que vale a pena. Se você tiver interesse, mande mensagem aí que eu posso passar mais informações caso vocês tenham interesse em ir para uma escola missionária também. Há escolas tanto de um mês como de períodos mais longos. E aqui nós estamos em meio à natureza, acho que está dando para ouvir aí um pouco o barulho dos pássaros, e nós adaptamos aqui para termos o nosso estudo da lição. E vamos avançar então aqui para o nosso estudo. Estamos na quarta lição, vamos abrir aqui a lição, estamos na quarta lição que o título é Abraão, o fiel doador. E fica também a indicação para a leitura, o capítulo 13 de Patriarcas e Profetas. O título é A Prova da Fé, um capítulo aí muito especial sobre Abraão. E vamos avançar aqui para o nosso primeiro tema, que é os outros em primeiro lugar, e vamos ler o texto indicado na lição de domingo. A lição de domingo que indica a leitura de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler aqui o verso 1 de Gênesis 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão já estava muito acostumado a seguir a ordem divina, e para ele, qualquer situação, ele sabia que ele estava sendo guiado por Deus, e ele sabendo disso era suficiente para que ele estivesse satisfeito e vivendo bem em qualquer circunstância. Para Abraão, o lugar mais feliz da terra seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Isso capacitava Abraão a viver aquele amor que não busca os próprios interesses e que faz com que sejamos capacitados a colocarmos o outro em primeiro lugar, como nós vemos aí no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. O texto diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Abraão estava acostumado com isso porque ele tinha um amor abnegado, que não busca os seus próprios interesses. E isso a gente vê acontecendo em sua história com Ló, com seu sobrinho. Abra a Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 13 agora, vamos ler Gênesis capítulo 13, vamos ler o verso 7, que diz o seguinte: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E para evitar essa situação, Abraão sugeriu que eles se separassem. Vamos ler os versos seguintes, o verso 8 e 9, que diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Veja só que Abraão permite que Ló faça a escolha primeiro. E aqui nós vemos também a escolha de Ló. Vamos ver os versos 10 e 11 agora, que diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Ló olhou e aquilo que chamou a atenção aos seus olhos fez com que ele fizesse uma escolha. Mas a escolha de Ló não foi a melhor escolha. Veja aí no verso 13. O verso 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló procurou a beleza, as facilidades de Sodoma, mas ele acabou perdendo toda a sua família, porque viveu em meio a pecadores que influenciaram a sua família para o mal. E Abraão, com sua gentileza, permitindo que Ló escolhesse primeiro. Sabe onde foi que Abraão habitou? Veja aí, volte aí. Vamos ver agora o verso 12. Olha o que o verso 12 diz. Habitou Abraão, ainda era Abraão aqui, na terra de Canaã,
e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Abraão habitou na terra de Canaã, sem escolher, permitindo que o outro escolhesse primeiro. Na verdade, Abraão, ele viveu ali na terra prometida em Canaã. A gente vê isso em Hebreus, Hebreus faz referência a isso. Abra aí a sua Bíblia agora em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 8 e 9, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão habitou como peregrino em Canaã, na terra da promessa. E ele habitou como peregrino porque aqui não era sua pátria. Abraão buscava uma pátria ainda superior. Veja aí no verso 10. O verso 10 diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Veja só, Abraão, como ele colocou os outros em primeiro lugar, ele manifestou aquele amor que não busca os próprios interesses. E Deus o conduziu. Deus conduziu Abraão e o colocou na terra da promessa. Veja como vale a pena ser fiel a Deus. E avançando sobre esse tema de fidelidade, estamos falando aqui de Abraão, o pai da fé, não há como nós não falarmos sobre o dízimo. Esse é o nosso próximo tema. A gente vai ver aqui o dízimo como ato de adoração. Esse aí é o tema da lição de terça, ato de adoração. Vamos avançar aqui então no nosso estudo. Aqui na lição de terça há uma pergunta interessante. A pergunta é a seguinte, diz assim: se o dízimo deveria ser um ato de adoração a Deus, por que Abraão o entregou a Melquisedeque? Essa é uma pergunta muito importante para falarmos sobre o dízimo. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler juntos Gênesis capítulo 14, os versos 18 a 20. O texto diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nós vemos aqui que o registro bíblico sobre o dízimo já é da época de Abraão. E Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. E esse aqui é um conceito muito importante para percebermos que o dízimo ele é válido sim até os dias de hoje. Ele não chegou ao fim com o concerto do Sinai. Veja só, abra a Bíblia agora em Hebreus, que nós vamos entender um pouco melhor sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, nos versos 1 a 3, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Veja que esse registro é anterior ao concerto do Sinai. Esse registro fala do sacerdócio de Melquisedeque, e ele não era sacerdote por ser descendente de Levi. Na verdade, o texto fala sem pai, sem genealogia, em um sacerdócio perpétuo, assim como também é perpétuo o concerto de Deus conosco. Na verdade, nós vemos na Bíblia, se você ver aí nos versículos 9 e 10 do capítulo 7 de Hebreus, que Levi pagou o dízimo para Melquisedeque. O texto diz: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então nós vemos aqui que o dízimo ele está atrelado a um sacerdócio perpétuo. Não tem nada a ver simplesmente com o surgimento do concerto do Sinai, ou que deve ser direcionado apenas dentro do sacerdócio levita. Não, era dentro de um sacerdócio perpétuo. E será que a Bíblia no Novo Testamento fala também que o dízimo ainda deve ser, ainda é uma obrigação? Vamos ver aí, abra a Bíblia em Mateus no capítulo 23, vamos ler juntos aqui o verso 23. Olha só o que o texto diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia
e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deveis, porém, fazer estas coisas, está se referindo justamente a dar o dízimo, sem omitir aquelas, sem omitir as outras boas práticas que são listadas aí no texto de Mateus 23. Mas veja que no Novo Testamento também há um registro que o dízimo ainda devia ser praticado. Isso fica muito claro em toda a Bíblia. Paulo também reforça isso. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. O texto diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo argumentou que ele tinha direito sobre o dízimo, por mais que em um momento ele abriu mão disso em um momento, mas ele tinha direito sobre o dízimo. E nós vemos na Bíblia que Paulo ele não era descendente de levita. Veja só, agora aí no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 5, diz aí de que tribo Paulo vinha. Paulo, na verdade, ele era da tribo de Benjamim. Ellen White, comentando sobre isso, ela diz o seguinte: 1/10 de toda a renda era reclamada pelo Senhor como lhe pertencendo, e reter o dízimo era por ele considerado como roubo. Foi a esse plano para sustento do ministério que Paulo se referiu. Ela diz isso explicitamente, quando disse: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. E falando sobre o ministério de Paulo, ela diz: em muitos lugares podem trabalhar com êxito missionários de manutenção própria. Foi como tal que o apóstolo Paulo trabalhou na disseminação do conhecimento de Cristo por todo o mundo. Então nós vemos aqui a validade dessa ordem divina. E para nós que queremos ser fiéis, a prática de dizimar deve fazer parte de nossa vida. Paulo, dentro de seu ministério, ele que pregava o Evangelho também deveria viver do Evangelho. O que nós temos que ter cuidado é para que esse dinheiro seja bem direcionado e bem usado. Ellen White diz: como há ai sobre aqueles que pregam a verdade enquanto não são santificados no coração e na vida, há também ais para os que recebem e mantêm os não santificados na posição em que não podem ocupar. Então, pelos textos que vimos aí, nós vemos claramente que o fiel servo de Deus vai sim praticar o ato de dizimar e se preocupar para que o dinheiro seja sempre direcionado para levar, para promover o reino de Deus neste mundo. Abraão foi fiel. Abraão é o pai da fé. Mas em alguns momentos, na verdade, alguns registros na vida de Abraão, Abraão não foi fiel. E nós vamos ver aqui alguns desses momentos. O nosso próximo tema é rindo de Deus. Abra a Bíblia aí comigo em Gênesis, no capítulo 17. O versículo 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Veja agora comigo os versos 15 a 18. O texto diz: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e fez o quê? O texto diz: e se riu. Abraão riu daquilo que foi dito a ele, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Abraão riu de Deus. Parecia uma situação impossível. E Sara também riu de Deus. Veja aí em Gênesis, no capítulo 18, vamos ler o verso 12. O texto diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? E foi desse riso que veio o filho da promessa. Foi do verbo rir, usado aí nos dois textos, de onde veio o nome de Isaac. Isaac significa ele ri. Deus faz coisas que ao homem são impossíveis de serem feitas. E na verdade, Isaac foi um grande motivo de alegria para Abraão e Sara. Agora sim, eles tinham realmente um motivo para rir. Veja aí no verso 21, no capítulo 21 de Gênesis, no verso 6. Ali Sara diz: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ao invés de rir de Deus, aqueles que obedecem às suas ordens podem rir com Deus. E certamente que é um motivo muito melhor e de muito maior
alegria. Mas você pode estar pensando aí, mas calma aí, Abraão, ele riu de Deus. Abraão, ele mentiu sobre Sara ser sua esposa. Ele ocultou isso em um momento. Ele acatou o conselho de Sara e se deitou com a sua serva. Ficou tudo por isso mesmo. Nada aconteceu. Ele recebeu ali o filho da promessa e nada mais aconteceu. Não, não é bem assim. Algo sempre acontece em decorrência de um erro e nós sempre precisamos ser provados sobre os erros que cometemos. Esse é o nosso próximo tema. Vamos falar agora sobre a doutrina da prova. Abra a Bíblia aí comigo em Gênesis, no capítulo 16, vamos ler o verso 2. O texto diz assim: Disse Sarai a Abraão, eis aqui o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Tudo poderia ser mais fácil, por mais que fosse difícil acreditar nas palavras de Deus. Abraão já tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos, parecia impossível para que eles gerassem o filho da promessa. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder criativo e Deus pode fazer o impossível. Eles poderiam ter aguardado e tudo seria mais fácil, mas Abraão anuiu o conselho de Sara. E agora Abraão precisava ser provado novamente. E é aqui que nós vamos entender por que Abraão é chamado pai da fé. Abra a Bíblia comigo agora em Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 e 2, e vamos ver como Abraão, em que nível Abraão foi provado. O texto diz: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão é provado ao extremo. Agora Deus pede que Abraão ofereça o seu filho em holocausto. Comentando sobre isso, só que no contexto de outra pessoa, Ellen White diz, vamos ler aqui o texto para entender o princípio. Contudo, eu sabia que você seria trazido ao mesmo terreno e testado justamente nos pontos onde falhou antes. Assim o Senhor fez com os filhos de Israel, assim ele faz com seus filhos de todas as épocas. Ele os provará, onde falharam primeiramente, testá-los-á, e se fracassarem no teste pela segunda vez, trará novamente sobre eles a mesma prova. Em outro texto, Ellen White deixa isso ainda mais claro, ela diz: quando eles falharam, ele os trouxe ao mesmo ponto novamente, testando-os um pouco mais de perto e severamente. Assim é sempre. Os filhos de Deus estão sempre sendo testados na fornalha da aflição. Se eles suportam o primeiro teste, não é necessário que passem por uma provação semelhante na segunda vez. Mas se eles falham, a prova é trazida a eles repetidamente, cada vez sendo ainda mais difícil e severa. Assim, oportunidade após oportunidade é colocada diante deles de obter a vitória e de se mostrarem fiéis a Deus. Mas se eles continuarem a manifestar rebelião, Deus é compelido finalmente a remover seu espírito e luz deles. E foi assim com Abraão. A prova retornou agora de uma forma muito mais severa. Ellen White diz: Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida deveria ser um exemplo de fé para gerações subsequentes, mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrara falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e novamente com seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. A prova retornou, e agora muito mais severa, mas agora Abraão passa na prova. Veja aí, em Gênesis capítulo 22, versículo 5, o texto diz: Então disse a seus servos, quando Abraão estava indo ali oferecer Isaque, ele parou em um momento e disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, olha o que Abraão diz, voltaremos para junto de vós. Abraão agora inclui Isaque, porque sabia que ele seria o filho da promessa, e se fosse preciso, Deus o ressuscitaria. Por isso ele diz no texto, nós voltaremos. Isaque iria voltar com ele. Comentando sobre isso, Hebreus diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito,
aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A prova retornou, e agora Abraão finalmente percebeu e acreditou que Deus podia fazer o impossível. Como Ellen White diz, Abraão aprendeu de Deus a maior lição que já foi dada a um mortal. Aqui nós vemos a importância da prova. Isso vai além simplesmente da formação do caráter. Abraão estava dando um testemunho. Nós podemos ver na Bíblia o seu testemunho: Abraão se tornou o pai da fé, mas na verdade isso ia além. Abraão estava também testemunhando para os seres não caídos de que é possível ser fiel a Deus. Abraão estava, na verdade, anunciando o plano da redenção. Se você ler aí em Gênesis no capítulo 22, quando ele estava seguindo ali com Isaque, em um momento, Abraão diz assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O que Abraão estava fazendo era pregando em essência o plano da redenção. Todo aquele sofrimento que Abraão estava passando, na verdade, seria transferido para Deus. Deus teria que dar o seu filho. Isaque seria solto. O sofrimento que Isaque iria passar seria transferido para o seu filho. Abraão deu um testemunho do plano da redenção, tanto para nós que podemos ver na Bíblia, como para os seres não caídos. É por isso que nós vemos que todos ali ficaram surpreendidos, todo o céu aprovou aquela atitude em Abraão, como você pode ler no capítulo indicado no começo desse vídeo. Esse foi o testemunho. Abraão se torna o pai da fé, ele estava sendo ali fiel a Deus, a fidelidade de Abraão estava sendo registrada para todo mundo e para os seres não caídos. Ellen White diz: com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Os seres celestes estavam ali com ânsia intensa observando cada passo que Abraão dava no cumprimento daquela ordem. Derramou-se então luz sobre o mistério da redenção, e mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem. Veja só, Abraão estava ensinando para os anjos sobre o plano da redenção. É isso que acontece quando nós somos fiéis a Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus, pois nós vivemos dentro de um grande conflito e em cada ato de nossa vida nós estamos nos posicionando ou do lado do reino das trevas ou do lado do reino de Deus. Que você possa firmar aí um compromisso de ser fiel como Abraão. Quando a prova vier para você, que você resista o quanto antes, pois como você viu aí nos textos, quanto antes você resistir, mais fácil será, pois a prova sempre retorna e de maneira mais difícil. E mais importante que isso, você precisa ser fiel a Deus, pois é através da sua fidelidade que todos contemplam. Outras pessoas que veem você podem observar como é importante ser fiel a Deus. E lembre sempre, você está no meio de um grande conflito como estava Abraão. Não é só esse mundo que o observa, você está no meio desse conflito e você pode mostrar na sua vida que a lei de Deus, ela é uma lei de amor e que ela pode ser obedecida.